É bem comum no mundo do atletismo falar que a reta final é o momento mais difícil, que a perna fica mais pesada, que a cabeça ela acaba perdendo foco. Isso os maratonistas, né? Aquela galera que pô, faz distâncias absurdas. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo da Série B com uma grande maratona, né? No final das contas, foi uma grande maratona de altos e baixos pro Atlético e eu acho que agora a gente pode falar com tranquilidade que a gente está chegando nessa reta final. Uma reta final que, assim como qualquer maratonista, o Atlético não pode se permitir ser ultrapassado. Então, nessa reta final, algumas coisas elas são inegociáveis: o foco, a concentração e a certeza. Eu acho que é algo muito importante para o Atlético chegar nessa reta final, conseguir essas duas vitórias que faltam pro acesso é a certeza. E acho que nesse momento o Atlético pode ter certeza. Certeza que ele tá preparado para subir. Certeza que ele é um time que fez por merecer. O segundo turno do Atlético justifica o acesso de um time que eu concordo que oscilou mais do que deveria, mas que também conseguiu se botar na condição de um dos melhores times da competição, com um ataque poderoso ao longo de toda a competição, com uma defesa que foi se solidificando, com referências técnicas que estão entre os melhores jogadores do campeonato. O acesso do Atlético ele pode surpreender perante ao que o Atlético não fez no primeiro turno, mas perante ao que o Atlético fez no segundo turno é um acesso justíssimo e um acesso merecidíssimo. Merecidíssimo. Então nesse sprint final, nessa reta final que o Atlético tem, é muito importante saber que a gente está chegando bem, que a gente está chegando inteiro. Não é uma reta final que a gente chega todo estrupiado. O jogo contra a Ferroviária gera milhões de tipos de receio por 2024, pelo início da Série B de 2025. Não por essa reta final que o Atlético vem fazendo. Se o torcedor do Atlético fizer um recorte dessa reta final, o torcedor do Atlético ele vai até cheio de certeza que o Atlético vai ganhar da Ferroviária, que o Atlético vai ganhar do América Mineiro e que o Atlético vai estar na primeira divisão do ano que vem. Óbvio que eu entendo o receio, mas eu acho que a gente precisa entender de onde esse receio vem. E não vem desse momento. E para muitos, usar um jargão que para muitos é uma realidade, futebol é momento. E se futebol é momento, não tem como a gente ignorar tudo que o Bruno Zapelli vem jogando nos últimos meses. Se o futebol é momento, não dá pra ignorar o protagonismo do Kevin Viveiros desde que ele chegou. Se o futebol é momento, não dá pra gente não exaltar uma zaga que conseguiu controlar um prejuízo quase que incalculável de outros momentos com o Arthur Dias e T, né? Se o futebol é momento, acho que a gente precisa falar da fase decisiva do Julimar. Se o futebol é momento, acho que a gente precisa falar do momento de organização clara e múltipla do Atlético. Então o Atlético ele não chega na linha de chegada com essa condição de só depender de si à toa. O Atlético chega nessa linha de chegada, nesse estado, porque ele fez por merecer. E é difícil, cara. É difícil. É o momento decisivo. Talvez esses jogos contra a Ferroviária e a América sejam dois dos jogos mais decisivos dos últimos anos, contando com a fase mais vencedora da história do clube. Ficar na segunda divisão, todo mundo sabia que era uma tragédia institucional pro Atlético. O Atlético tá tentando reverter uma tragédia, assim. Uma tragédia incalculável. Por isso que o bicho tá sendo alto, por isso que o Atlético investiu no Odair, por isso que o Atlético botou muito dinheiro na mesa para trazer reforços relevantes na janela de meio de ano. O Atlético sabia, ficando na Série B, gente, não sei. E óbvio que isso pode acontecer. Não acho que vai, mas óbvio que isso pode acontecer. E aí, esses caras, eles têm uma responsabilidade muito grande. A gente fala de todos os funcionários do Atlético, a gente fala da diretoria, a gente fala do grupo de jogadores. Eles não podem permitir essa tragédia. Isso aí tem que ser inegociável. Mas assim, tô ansioso pro jogo contra a Ferroviária, sabe? Tô ansioso porque eu acho que esse Atlético ele me deixa ansioso positivamente. O Atlético dos últimos jogos é um Atlético que eu gosto de ver. O Atlético dos últimos jogos é um Atlético que eu acho que tem
potencial de crescimento, um Atlético que faz parte de um processo. E a maratona é um processo que você vai, assim, você vai oscilando, é natural. O Atlético oscilou muito nessa maratona que foi a Série B. Mas agora é o momento mais pra gente desfrutar do processo. Que o Atlético alcança o seu maior nível. Que o Atlético alcança a sua maior capacidade competitiva. E é a partir disso que eu acredito que a gente pode realmente ter uma reta final tranquila. Então, assim, o momento do nosso ataque, o momento da nossa defesa, o momento do nosso meio, individualmente, coletivamente, ele foi sendo plantado e a gente foi aprendendo muito com os erros, né? Eu acho que também é um mérito muito grande dessa campanha do Atlético. O Atlético errou muito. Então ele chega nessa reta final cascudo para não continuar errando, para não persistir nos mesmos erros. Os jogadores, eles sabem da sensibilidade de uma reta final de partida, onde o Atlético já perdeu tantos pontos por gols bobos. A gente sabe de como o jogo aéreo pode ser um calcanhar de Aquiles gigantesco pro Atlético. Os jogadores sabem, assim, outras questões que eles precisam matar o jogo, porque se não matar o jogo, o adversário numa transição pode resolver. Os erros foram, de alguma maneira, fazendo com que o Atlético crescesse, amadurecesse. Talvez seja essa palavra que eu esteja buscando durante todo o vídeo. É um Atlético maduro. Ou é um Atlético mais maduro, é um Atlético mais preparado para assumir esse ponto de maturidade também nessa reta final. Então, se fosse outro time e eu estivesse vendo o cenário, eu falaria, fiquem tranquilos. Como eu acredito que os outros times estão olhando pro Atlético e já estão considerando o Atlético basicamente na Série A. Eu acho que é a visão do torcedor do Goiás, eu acho que é a visão do torcedor do Criciúma, eu acho que é a visão do torcedor, enfim, dos concorrentes ali do Remo. Porque o Atlético tem um caminho muito fácil. A reta final do Atlético, assim como numa maratona, quem mais pode prejudicar o Atlético é a perna pesada do próprio Atlético. Mas sendo bem sincero, eu acho que o Atlético chega muito preparado para a perna não pesar, para a responsabilidade do acesso não pesar. Eu acho que o Atlético ele chega inteiro. E chegar inteiro numa reta final é uma grande notícia. Foi um caminho longo, foi um caminho árduo, falta muito pouco. E eu acho que quando o Atlético estiver suando, se dedicando, correndo domingo em Araraquara, ele vai ter uma motivação única. De olhar para aqui bancada e ver 2.000 atleticanos no interior de São Paulo e estaremos lá. Pelo Atlético, pela reconstrução, pelo retorno, pela volta, da onde a gente nunca deveria ter saído. Da onde a gente merece estar, pessoal.